Durante boa parte de Mushoku Tensei, Itogami parece estar completamente no controle. Ele manipula pessoas, prevê acontecimentos, influencia destinos, e age como alguém que sempre está vários passos à frente de todos os outros. Por isso existe uma pergunta que poucos fãs fazem. Se Itogami é tão poderoso, por que ele parece ter tanto medo de Rudeus? E o mais estranho, esse medo não surge apenas uma vez. Ao longo da história, ele toma diversas decisões que parecem ter um único objetivo: impedir que Rudeus continue avançando. Mas por quê? O que existe em Rudeus que consegue preocupar alguém capaz de enxergar o futuro? No início da história, Rudeus não parece uma ameaça. Na verdade, ele está muito longe disso. Ele é apenas uma criança talentosa. Alguém com um grande potencial. Mas nada que justificasse a preocupação de uma entidade como Itogami. E é exatamente aí que surge o primeiro detalhe curioso. Por que Itogami começa a prestar atenção em Rudeus muito antes de ele se tornar realmente poderoso? Muito antes de suas grandes conquistas. Muito antes de suas maiores batalhas. Como se já soubesse que algo perigoso estava para acontecer. E isso levanta uma dúvida importante. Talvez Itogami não tenha medo do Rudeus atual. Talvez tenha medo do que ele pode se tornar. Essa teoria fica ainda mais interessante quando observamos uma característica única de Rudeus. Ele muda pessoas. Parece simples. Mas essa é uma das habilidades mais perigosas de toda a obra. Porque Rudeus não cresce sozinho. Ele influencia todos ao seu redor. Roxy, Sylph, Eris, Ruigerd, Zanoba, Cliff e muitos outros. As vidas dessas pessoas mudam por causa dele. E cada mudança cria consequências. Consequências que nem sempre seguem o caminho esperado por Itogami. E isso é um problema enorme. Porque controlar o futuro se torna muito mais difícil quando existe alguém constantemente alterando o destino das pessoas. Mas ainda existe algo mais preocupante. O futuro. Porque existe uma revelação que muda completamente a forma como enxergamos essa história. O velho Rudeus. Um homem que viveu acontecimentos muito diferentes. Um homem que descobriu a verdade sobre Itogami. E um homem que dedicou sua vida a enfrentá-lo. Quando essa revelação aparece, tudo muda. Porque pela primeira vez entendemos que Itogami não está lidando apenas com um possível inimigo. Ele está lidando com alguém que, em determinados futuros, se torna sua maior ameaça. E isso explica várias de suas ações. Mas ainda não explica tudo. Porque existe outro detalhe que torna Rudeus especial. Algo que o diferencia de praticamente todas as outras pessoas. Sua imprevisibilidade. Ao longo da obra, diversas vezes os planos de Itogami falham. E frequentemente existe um fator em comum. Rudeus. Porque ele toma decisões inesperadas. Cria conexões inesperadas. Produz resultados inesperados. E isso enfraquece justamente aquilo que torna Itogami tão perigoso. Sua capacidade de antecipar acontecimentos. Se alguém consegue gerar resultados que não seguem o curso previsto, essa pessoa se torna extremamente perigosa. Mas existe um motivo ainda maior para o medo de Itogami. Orsted. Porque sempre que o assunto é derrotar Itogami, um nome aparece repetidamente. Orsted. O Deus Dragão. O inimigo que Itogami teme há incontáveis ciclos. E aqui está o problema. Rudeus acaba se tornando um dos aliados mais importantes de Orsted. Isso muda tudo. Porque agora não estamos falando apenas de um indivíduo poderoso. Estamos falando de alguém capaz de fortalecer justamente a maior ameaça de Itogami. E quanto mais Rudeus cresce, mais perigosa essa aliança se torna. Mas talvez o mais importante seja outra coisa. Itogami entende algo que muitos personagens não percebem. Rudeus não é perigoso apenas por causa de sua força. Nem por causa de sua magia. Nem por causa de sua inteligência. Ele é perigoso porque cria possibilidades. Possibilidades que não deveriam existir. Futuros que não deveriam acontecer. Pessoas que não deveriam se unir. E cada vez que isso acontece, o controle de Itogami sobre os acontecimentos diminui. E isso pode ser mais assustador do que qualquer poder destrutivo. Então por que Itogami tem tanto medo de Rudeus? A resposta não é simplesmente poder. É potencial. Rudeus representa algo que Itogami não consegue controlar completamente. Algo que continua alterando o futuro. Algo que continua criando novas possibilidades. E em alguns desses futuros, Itogami perde. Talvez seja exatamente por isso que ele tenta influenciar Rudeus desde o começo. Talvez seja por isso que acompanha cada um de seus passos. E talvez seja por isso que, entre bilhões de pessoas naquele mundo, existe uma que ele nunca consegue ignorar. Porque no fim das contas, o maior medo de Itogami não é o Rudeus que existe hoje. É o Rudeus que pode existir amanhã. E para alguém que sempre dependeu de controlar o futuro.
Talvez não exista nada mais assustador do que isso. E você? Acredita que Itogami teme a força de Rudeus? Sua ligação com Orsted? Ou o futuro que ele é capaz de criar? Deixe sua opinião nos comentários.